No mundo, existem sociopatas e psicopatas que podem te envergonhar, manipular e até agredir fisicamente para alcançar seus objetivos. Como a mente deles funciona de maneira diferente da maioria das pessoas, pode ser difícil perceber essas intenções até que seja tarde demais. Por isso, neste vídeo, vamos te ajudar a entender melhor a mente de um sociopata e um psicopata. Em seguida, analisaremos 5 sinais sutis para te ajudar a identificar se alguém tem esse problema. Embora nenhum desses sinais isoladamente seja conclusivo, observar todos juntos pode ser um importante alerta. Normalmente, na mídia, o traço mais destacado dessas pessoas é a falta de empatia. Resumidamente, eles não se conectam com a dor ou tristeza dos outros, um padrão frequentemente usado como piada na televisão. Contudo, essa ausência de empatia tem uma consequência assustadora. Eles têm uma forte tendência interna de manipular as pessoas ao seu redor. Para entender melhor, vamos fazer um exercício mental. Pense em algo que você deseja, talvez uma promoção no trabalho ou algo que outra pessoa possua. Agora, imagine o que você faria para conseguir isso se seu cérebro não fosse capaz de sentir culpa ou remorso. E se você não se importasse em machucar outras pessoas para alcançar seus objetivos. É assim que essas pessoas enxergam o mundo. Embora nem todo sociopata seja uma pessoa perigosa, esse instinto de manipulação é a razão pela qual é importante saber se você está lidando com um. Hoje em dia, sociopatas são frequentemente colocados no mesmo espectro que psicopatas, e isso é mais comum do que se imagina. De acordo com a revista norte-americana de psiquiatria clínica, 1 em cada 30 pessoas tem transtornos de personalidade antissocial. Portanto, se sua escola ou local de trabalho tiver mais de 30 pessoas, você pode estar interagindo com um sociopata ou psicopata sem sequer perceber. O primeiro sinal potencial de que você conheceu um sociopata é intrigante, pois, ao contrário do que se imagina, o encontro com um sociopata nem sempre provoca medo. Muitas vezes, o efeito é justamente o oposto. Sua primeira impressão pode ser muito positiva, quase boa demais para ser verdade. Isso ocorre porque eles não têm limites e vão mentir sobre si mesmos para conquistar sua confiança. Veja como este indivíduo se aproximava das pessoas para usá-las. Ele manipulava e encantava com uma falsa simpatia. Muitas pessoas tendem a agir de maneira mais agradável ao conhecer alguém novo, como fingir interesse ou sorrir de piadas sem graça. No entanto, sociopatas e psicopatas levam isso a um nível muito mais extremo, que vai além do que a maioria das pessoas se sentiria confortável. Um exemplo é de um pedófilo com transtorno de personalidade antissocial, que ganhava a confiança das pessoas para explorá-las. Se você sai de um primeiro encontro se sentindo completamente encantado por alguém, pode ter acabado de experimentar o charme superficial de um sociopata. Claro, isso não significa que toda pessoa com quem você se conecta rapidamente seja um sociopata. Algumas pessoas são naturalmente carismáticas e sabem causar uma boa primeira impressão. Portanto, não use isso como o único sinal de alerta. Se você sentir que algo é bom demais para ser verdade e não tiver certeza do que isso significa, fique atento ao próximo sinal, o olhar de um sociopata. Como eles sentem apenas emoções superficiais, não ficam nervosos perto de outras pessoas, o que significa que mantém contato visual de maneira desconfortavelmente longa. Um exemplo famoso é Elizabeth Holmes, que era conhecida por manter o olhar fixo por quase 10 segundos sem piscar. Embora o contato visual firme geralmente seja um sinal de confiança, se alguém mantiver o olhar por tanto tempo sem piscar, preste atenção. Isso pode ser um sinal de alerta. Agora, se essa pessoa não é um estranho, mas alguém que você já conhece bem, como um colega de trabalho ou amigo, pergunte-se: será que faço mais favores para essa pessoa do que para outras? Devido ao seu instinto manipulador, os sociopatas tendem a receber mais favores do que a maioria das pessoas, começando com pequenos pedidos até chegarem aos maiores. Eles também mentem com facilidade
e usam sua empatia contra você. Talvez você pense que saberia identificar uma mentira, mas as mentiras dos sociopatas frequentemente passam despercebidas por duas razões. Primeiro, eles se sentem extremamente confortáveis mentindo, sem os sinais normais de nervosismo, como dificuldade de respirar ou manter o contato visual. Segundo, ao contrário das pequenas mentiras que a maioria das pessoas conta, as mentiras dos sociopatas são grandiosas e detalhadas. Além disso, eles se sentem à vontade para repetir uma mentira quando são pegos, tornando difícil para uma pessoa comum detectar a falsidade, porque pensam que ninguém normal mentiria dessa maneira. Um exemplo disso é como ela inventou várias histórias após seu ex-namorado ser encontrado morto em casa. Esse é um caso extremo, mas demonstra como alguém com transtorno de personalidade antissocial pode se sentir muito à vontade em seguir uma mentira com outra, sem sentir vergonha ou culpa por aprofundar a mentira ou criar uma história falsa e complexa. Em outro caso, uma pessoa que assassinou a própria filha tentou usar a complexidade de suas mentiras como prova de que estava dizendo a verdade. É importante destacar que a maioria dos sociopatas não são assassinos. Muitas pessoas com transtorno de personalidade antissocial nem sequer sabem que possuem o transtorno e levam vidas aparentemente normais. No entanto, fica claro como pode ser difícil perceber que um sociopata está mentindo, especialmente se for alguém próximo a você. Finalmente, o último sinal de que você pode estar lidando com um sociopata é que suas respostas emocionais parecem desconectadas. Por exemplo, como os sociopatas não têm empatia natural, qualquer expressão de pesar que demonstram pode ser forçada ou parecer robótica. Esses momentos, quando um sociopata tenta fingir empatia e acidentalmente revela sua incapacidade de sentir, são bem retratados na série Dexter, onde o personagem principal não reage de maneira esperada às más notícias. Outra resposta emocional a observar é a falta de culpa após causar algum dano. Uma frase a prestar atenção é: por que você está tão chateado? Isoladamente, essa pergunta pode não significar muito, mas se repetida, pode ser um indício de que a pessoa tem dificuldade em sentir empatia. Se você está em um relacionamento com um sociopata, essa frase pode ser um sinal de comportamentos mais perigosos, como invalidar seus sentimentos e fazer você duvidar de suas próprias reações. Como um sociopata não sente empatia, ele cria um contexto convincente ao dizer coisas como "não é nada demais" ou "você está exagerando", tornando importante manter outras relações de confiança fora do relacionamento amoroso. Isso porque é difícil jogar o mesmo jogo de manipulação com um sociopata sem um apoio externo. Algo que muitas pessoas entendem errado sobre os sociopatas é a relação deles com as emoções. Embora suas expressões de empatia ou tristeza sejam reduzidas, suas reações de raiva são na verdade mais intensas. Essa é uma das grandes diferenças entre sociopatas e psicopatas. Enquanto psicopatas tendem a ser mais controlados, sociopatas são impulsivos e se irritam facilmente, muitas vezes expressando sua raiva de forma extrema. Isso pode estar relacionado às diferentes origens da sociopatia e psicopatia. A crença atual é que os psicopatas nascem assim, com predisposições genéticas, enquanto os sociopatas se desenvolvem através de traumas. Vale lembrar que todos esses comportamentos ocorrem em um espectro e que apenas um profissional treinado pode diagnosticar corretamente alguém com transtorno de personalidade antissocial. O objetivo deste vídeo não é capacitar você a diagnosticar pessoas, mas a entender melhor esses sinais. Se você notou algum desses sinais em alguém, é crucial que leve suas preocupações a sério. Não ignore ou subestime comportamentos suspeitos, especialmente quando estão associados à manipulação, falta de empatia ou reações emocionais desconectadas. Avisar as autoridades competentes pode ser uma medida decisiva para evitar que alguém seja prejudicado. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar, e ao agir de forma responsável, você pode proteger a si mesmo e aos outros. Agradecemos por assistir ao vídeo do canal NewsWeb Doc até o final.
Se você achou o conteúdo informativo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos relevantes. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima.